São 12 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News, com a jornalista Cleonice Baessa. Muito boa tarde, caros ouvintes. 9 de fevereiro, quinta-feira. Seja bem-vindo a mais uma edição do Crioula News desta semana. E vamos às manchetes que marcam a atualidade. Crioula News. Títulos. Autoridades policiais cercam o bairro de Achada Santo Antônio em mega operação. Psicólogo defende lei consistente e medidas práticas para desencorajar situações de abusos sexuais. PSV chama atenção para possível suspensão de derrogação de pesca com União Europeia. Número total de mortos no sismo na Turquia e Síria é já superior a 16 mil. Forte tempestade causa pelo menos 6 mortos no Rio de Janeiro. Académica elimina Vila Nova e junta-se aos travadores nas meias finais da Taça Praia. Crioula News. Sociedade. Cerca de uma centena de efetivos da Polícia Nacional cercaram na manhã desta quinta-feira as ruas do Brasil até a Capela. Há vários detidos. O bairro de Achada Santo Antônio, na cidade de Praia, acordou com uma mega operação da Polícia Nacional no bairro do Brasil e até a Capela. Segundo conseguimos apurar, ou seja, segundo o jornal O País, ainda estão no terreno cerca de uma centena de efetivos da Polícia Nacional a cumprir dezenas de mandatos do Ministério Público. Conforme apurou este mesmo jornal, até o momento dezenas de pessoas já foram detidos. A operação terminou por volta das 9 horas e 45 minutos. A Polícia Nacional, a qualquer momento, deverá pronunciar-se sobre mais esta operação. O psicólogo e especialista Jacob Vicente defendeu esta quarta-feira na Praia que o país precisa de ter leis mais consistentes para vítimas de abusos sexuais e de medidas práticas para desencorajar essas situações que continuam a acontecer. Jacob Vicente falava aos jornalistas à margem da conversa aberta sobre abuso e violência sexual na infância, traumas e as suas influências na vida adulta, promovida pela Associação Cabo-Verdiana de Luta contra a Violência Baseada no Género, Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade de Género e do Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente. O psicólogo reconheceu que existe um conjunto de iniciativas legislativas neste sentido, mas salientou que não tem havido resultados. Por outro lado, segundo o mesmo, atentou que existem muitas pessoas a viver com trauma que acaba por afetar toda a família e muitos adultos não conseguem ter estabilidade familiar por causa de um passado que o companheiro ou a companheira desconhece completamente. Na ocasião, Jacob Vicente realçou que a prioridade é criar uma base de atendimento às vítimas de abuso sexual e deixar de focar nas estatísticas e números, sendo que são as pessoas e as famílias que sofrem com o dor e frustrações. Na mesma linha, defendeu que o Estado deve comparticipar nas sessões de psicoterapias das vítimas, uma vez que vincou em Cabo Verde, infelizmente, grande parte dessas crianças que hoje são adultos nunca fizeram uma terapia ou tiveram acompanhamento psicológico. Segundo disse, os dados apontam que existem 2 tipos de atores de abusos sexuais, ou seja, os pedófilos, que são pessoas com algum tipo de transtornos, representam 1% dos violadores, e os abusadores sexuais, que são adultos, o que responde, ou seja, corresponde a 99% dos agressores. O mesmo avançou ainda que grande parte dos agressores também já foram vítimas, ou seja, um jovem rapaz que é abusado durante a sua infância de forma constante tem uma tendência muito grande de vir a tornar-se um abusador e a replicar o ato, porque adotou-se a situação de ser abusado e passa a interpretá-la como normal e começa a fazer parte do seu comportamento. O psicólogo entende que o plano estratégico deve ser socializado nos bairros onde acontecem os abusos. Os estudos devem ter a preocupação de trazer um olhar mais multidisciplinar e é preciso alargar o conceito da discussão sobre o abuso sexual em Cabo Verde.
O projeto Vozes Falam por Detrás das Grades visa incentivar os reclusos a falarem dos seus sonhos e histórias, incluindo-os nas atividades artísticas, literárias, que, segundo a coordenadora do projeto, vai contribuir para uma maior humanização nas prisões. A coordenadora do projeto, Helena Marçal, falava à imprensa à margem da apresentação deste projeto, que surgiu do desejo de estimular o projeto criativo na sua expressão literária nos indivíduos encarcerados, justificando que as grades aprisionam as pessoas e não as emoções e sentimentos. A mesma fonte explicou ainda que o objetivo é fazer com que os reclusos falem dos seus sonhos, das suas expectativas e histórias, com o título O Caminho para a Cadeia, como forma de provocação, fazendo com que pensem na sua trajetória como reclusos e o que os levou a caminho da cadeia. Explorar outra dimensão do ser humano preso para dar-lhes a voz e sentirem-se valorizados, bem como mentalizarem que o outro se preocupa com eles e assim possam trazer um belo trabalho literário para a sociedade e é outro dos propósitos da criação deste projeto, acrescentou a mesma fonte. Para além disso, Helena Marçal avançou que este projeto está a ser implementado em boa hora porque, conforme explicou, neste momento o Ministério da Justiça está a trabalhar no lançamento da nova estratégia do Plano Nacional de Reinserção Social que visa a humanização dos centros prisionais. Entretanto, a mesma fonte espera alcançar os objetivos preconizados com este projeto e ter, por um lado, uma boa adesão por parte dos reclusos e contribuir para maior humanização das prisões. Por seu turno, a Ministra da Justiça, Joana Rosa, afirmou que receberam este projeto com muito carinho porque nunca é possível um trabalho de reinserção social verdadeiramente focado no recluso, sendo homem ou mulher, com privação de liberdade, sem que haja uma cooperação e solidariedade das instituições, sociedade civil e pessoas individuais. No entanto, Joana Rosa prognosticou que este projeto vai desenvolver-se porque vai trazer frutos que certamente vai tirar bons resultados mais à frente. Além disso, a responsável pela pasta da Justiça elucidou que se fala e critica-se muito a nível da reincidência criminal e esquece-se que para trabalhar a reinserção, ou seja, a reincidência criminal, há medidas de políticas que têm que ser adotadas e que estas pessoas são seres humanos que perderam a liberdade, mas não a dignidade da pessoa humana. Com isto, sustentou Joana Rosa, o Governo tem por esta via a obrigação de preparar os reclusos para a vida fora e trabalhar também na reincidência criminal, tanto dentro como fora das grades. Por outro lado, acrescentou também que este projeto serve para estimular várias aptidões que vão surgindo aos reclusos de todos os estabelecimentos prisionais de uma forma faseada, dada a condição arquipelágica. Joana Rosa lembrou igualmente que recentemente lançaram uma cooperação com igrejas, associações e sociedade civil com projetos importantes virados para a reinserção e a reintegração social dos reclusos com formação profissional para evitar estigmas e orientar para o autoemprego. O projeto em causa vai abranger os 5 centros prisionais do país, nomeadamente as cadeias centrais da Praia, do Mindelo e do Sal e as cadeias regionais do Fogo e de Santo Antão. Crioula News Política. O PICV chamou a atenção de que há riscos iminentes da suspensão da derrogação de pesca com a União Europeia. O deputado João do Carmo Brito disse que o partido vai utilizar todos os meios ao seu dispor para pressionar o governo e exigir respostas claras sobre este processo e as garantias em como o interesse nacional será efetivamente salvaguardado. João do Carmo fez este alerta durante o debate com o ministro do Mar, Abrão Vicente. Conforme referiu, a quanto da última derrogação, o governo prometeu à União Europeia que ia-se trabalhar na melhoria das condições de pesca para aumentar a capacidade de fornecimento das indústrias nacionais, que entretanto não cumpriu. O PICV garantiu que vai utilizar todos os meios ao seu dispor para pressionar o governo e exigir que haja
com bom senso e com a devida serenidade, sentido de bem comum. Isto porque, segundo João do Carmo, o partido quer obter do governo respostas claras sobre este processo e as garantias em como o interesse nacional será efetivamente salvaguardado. Em resposta, o ministro Abrão Vicente negou que a União Europeia tenha avisado sobre a suspensão das derrogações. Abrão Vicente admitiu que a derrogação não é um problema simples, sublinhando que, se fosse simples, o PAICV o teria resolvido durante os 15 anos em que esteve no poder. No entanto, o ministro do Mar disse que os trabalhos estão a ser feitos e elencou uma série de ações desenvolvidas e em curso. De referir que em junho de 2021, a União Europeia aprovou uma derrogação temporária das regras de origem preferencial de pescado cabo-verdiano, nomeadamente filetes de atum, sarda, cavala, de judeu liso, que vigora até 31 de dezembro de 2023. A referida derrogação permite ao país realizar a exportação de pescado para a União Europeia, mesmo que não seja originário das águas cabo-verdianas. 12 horas e 11 minutos, momento agora para uma curta pausa e voltamos já a seguir com mais atualidades informativas. Crioula News. Aqui você mantém informado. 88,5 FM. Crioula FM. Jabucunche, aplicativo de Crioula FM. Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa agora e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. A marca da qualidade. A marca do sucesso. Crioula News. Renovados votos de boa tarde, portanto, agora notícia de última hora. Um homem de 79 anos morreu hoje num incêndio ocorrido na sua própria residência na zona de Covoca de Petro, na localidade de Corda, Ilha de Santo Antão. Em declarações à agência noticiosa de Cabo Verde, o sobrinho da vítima, João Lopes, disse que o tio morava sozinho, uma casa coberta de palha, e hoje, por volta das 7 horas, o filho da vítima avistou fumo na casa e foi verificar o que se passava. A mesma fonte prosseguiu, dizendo que, ao chegar no local, o filho encontrou a casa em chamas e não viu o seu pai. João Lopes acredita que o incêndio poderá ter tido origem numa vela. O corpo de Júlio Alberto Fonseca já foi levantado pelas autoridades que permanecem no local a apurar os fatos. Crioula News Internacional. Agora sim, vamos para notícias internacionais. O balanço do sismo que atingiu na segunda-feira a Turquia e a Síria é já superior a 16 mil mortos, indicaram autoridades e fontes médicas. Pelo menos 12.873 pessoas morreram na Turquia e 3.162 na Síria, disseram as mesmas fontes, o que eleva a 16.035 o número total de vítimas mortais, enquanto prosseguem as operações sob frio extremo para tentar encontrar sobreviventes. O sismo de magnitude de 7,8 na escalada de Richter atingiu o sudoeste da Turquia e o norte da vizinha Síria. Foi seguido de várias réplicas, uma das quais de magnitude de 7,5. Nos dois países atingidos pelo terremoto foram também registrados mais de 58 mil feridos, muitos com fraturas e outras lesões graves. A ajuda internacional começou a chegar na terça-feira, com dezenas de países a oferecerem apoio à Ankara. Agora vamos para o Brasil. Pelo menos 6 pessoas perderam a vida devido a tempestades e deslizamentos de terra causados pelas fortes chuvas que têm atingido desde terça-feira o estado do Rio de Janeiro, no sudoeste do Brasil.
Entre as vítimas está uma menina de 2 anos que morreu no bairro de Tijuca, depois da casa onde se encontrava ter desabado na sequência de um deslizamento de terra, avançou na quarta-feira a agência brasileira. Portanto, segundo a agência noticiosa pública, a mãe conseguiu salvar-se, mas a menina foi arrastada. A família tinha se mudado para aquela casa apenas 3 dias antes da tragédia. Um homem de 82 anos morreu soterrado por um outro deslizamento de terra na zona sul do Rio de Janeiro, enquanto outras 2 pessoas morreram na periferia da cidade após serem atingidas por raios. Da mesma forma, em Ribeira das Neves, a 400 quilómetros a noroeste do Rio, uma jovem de 22 anos morreu soterrada após a casa em que vivia ter sido também atingida por um deslizamento de terra. Na mesma cidade, um homem foi encontrado sem vida após ser arrastado por uma corrente de água, segundo a Agência Brasil. Crioula News Desporto. A Académica da Praia venceu esta quarta-feira a Vila Nova por 1-0 e junta-se aos Travadores nas meias finais da Taça Praia em futebol, referente à época 2022 a 2023. Em partida referente aos quartos de final de prova realizado no estado da Várzea, o atacante Marcinho foi o autor do golo solitário da equipa negra da capital, que nos oitavos de final eliminou a formação de Os Garridos. A equipa de Vila Nova, segundo lugar do campeonato da divisão secundária, fica pelo caminho após eliminar os oitavos de final, nos oitavos de final a formação de Chadense. No jogo que abriu esta eliminatória da Taça Praia, realizado esta terça-feira, os Travadores venceram Eugênio Lima por 3-0, com golos de Omar, Edson e Alex. O quadro das equipas semifinalistas fica completo na próxima semana, com o Sporting da Praia a ter pela frente a Ribeira Grande, partida marcada para o dia 14 de fevereiro, e no dia seguinte o bairro defronta os Unidos do Norte, num único jogo entre equipas primodivisionárias. Os quartos de final da Taça Praia contam com 3 equipas da segunda divisão, sendo elas Vila Nova, Ribeira Grande e Eugênio Lima. A Taça do Município da Praia, a segunda competição mais importante de Santiago Sul, contou com a participação das equipas do primeiro e segundo escalões. Crioula News. Portanto, pomos um ponto final nesta edição. Fique bem e na companhia da Rádio Crioula FM. Crioula News, informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM. Aumente o volume e ouça. Crioula FM. A rádio que você ouve, em casa, no trabalho, pela internet, em todo lugar. A frequência máxima do sucesso.